Boa noite, tudo bem? Mais um dia para o nosso discipulado. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês novamente. E como a gente sempre diz, chame seus amigos, mande um link para aqueles que você conhece, que nós vamos mais uma vez falar da palavra do Senhor, não é, Paulo? Sim, agora a gente tem a participação especial da cachorra, né? Em casa, infelizmente, tem esses pormenores de estar... A gente vai colocar mais pra cá, que tá aparecendo ali, ó. Vamos ver se ficou bom, tá? Mas ela já... Eu mudei a luz que tava na frente. Vamos ver se vai melhorar. Assim que ela deixar a gente começar, né? Eu mudei já mudei, vamos ver. Ele já demora um pouquinho, mas ele já começa. Vamos ver quem tá aí, a Bianca, o Caio, Dona Maristela, tudo bem, Dona Maristela? Tudo bem. Minha irmã Aline. Aline, irmã do Eric. Sejam bem-vindos, Bianca, Maristela. Sim. Também, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite. Para mais um dia falarmos. Hoje temos a presença da família Chuchu aqui conosco, graças a Deus. E a Sandra estão aqui conosco hoje. Sim, a família... Não, aí já ainda não... Eu já mudei de novo. Ele ainda não deu pra gente ver aqui. Paz, Aline. E aí, gente, como estamos de quarentena? Já estamos voltando quase no ritmo, né? Graças a Deus, né? Para que as coisas comecem a ficar normal de novo, para que a gente comece a ter a nossa vida retomar, né? Para que as coisas comecem a funcionar. A gente tem orado bastante para que Deus esteja com aquelas pessoas que estão sendo muito atingidas, né? Pessoas de comércio, né? Pessoas que ainda não têm a sua renda, né? Que possa estar... Teve a sua renda comprometida, né? E aí hoje ainda não conseguiu se estabelecer. Que Deus possa estar guardando, né? Amém. O Valdir está com a gente, a Nath, que Deus abençoe a vida de cada um. Bem-vindos, né? Sim. Gente, vamos continuar falando então dos nossos alicerces da fé? Só para a gente recordar, semana passada a gente falou sobre a fundação, né, que é o alicerce, né, ou a fundação. Nós falamos, né, nós falamos um pouquinho do que significa, né, o alicerce. Sim. E a viabilidade da obra, né, que é você realmente saber se aquilo é possível ou não. E o alicerce como essa parte fundamental ou principal de uma construção, né, algo que realmente precisa ser feito com amor, com capricho, porque disso, né, que apesar de estar escondido, é o que depende, né, toda a tua construção. É verdade. Oi, a Thelma. O Rodrigão também, a Thelma. O Rodrigo, oi, Rodrigo. Bacana. Beijo nas crianças. A Thelma aí com a gente, a Thelma tem acompanhado os cultos da igreja, né, uma amiga do meu pai, da minha mãe, de anos, lá de Natal. A gente quer mandar um beijo para ela. Então a gente está falando dessa construção, né? Tomando como princípio essa construção mesmo de uma casa e levando para a nossa vida espiritual. A minha Amanda também está sempre aí com a gente. Oi, Fátima, tudo bem? E hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma parte que chama marcação ou gabarito. É importante salientar para aqueles que estão chegando agora que nós estamos fazendo exatamente uma comparação, né? Sim. Entre uma construção natural, né, de uma casa, de um edifício, e a nossa construção como pessoa, espiritualmente falando, né, emocionalmente também. E das outras semanas nós tratamos em alguns aspectos, e hoje, como a Paula colocou, nós vamos começar a falar sobre uma parte muito importante na construção que chama marcação, ou até alguns falam gabarito, né? Talvez seja um termo, né, Paula, que muitos talvez não conheçam, a não ser que sejam da construção. E Paula, o que seria, por exemplo, marcação, gabarito? Se a gente pudesse dar uma definição
para o pessoal começar a entender onde a gente quer chegar hoje. Dentro do terreno, né, dessa área que será construída, essa marcação ela é o local onde exatamente será construído, seja a cozinha, seja a sala. Então, ele é uma planta. A princípio, antes disso, você tem que ter uma planta. Você tem que ter a planta da casa, e daí com a planta é como se você tirasse, sabe? Você tirar do sonho e trazer para a realidade. Sim. Tirar do papel e realmente colocar ali naquele solo para que algo comece a tomar assim uma forma, agora não mais tão sob o solo, mas já começa algo que vai começar a aparecer, digamos, essa construção. É interessante a gente ter essa noção que a marcação nem sempre vai pegar toda a área do terreno, né? Está muito ligado ao que você planejou anteriormente como casa. Então, por vezes, você tem lá um terreno de 300 metros quadrados, mas você vai determinar a casa em 180 metros, por exemplo, né? E por enquanto está parecendo meio técnico, e entendam que a gente tem um porquê de falar isso e aonde a gente vai chegar. Né? Exatamente. E tomando por base isso, né, nós temos então o terreno, a gente já falou sobre esse alicerce, a gente falou já a viabilidade que essa obra pode ser construída, porque nós demos essa autorização ao Senhor para ser construída, né, para ser algo feito dentro de nós. E o nosso construtor, como a gente falou, é Cristo. Sim, sim. Então, quem tem a planta da nossa vida? É Cristo. Sim. E é muito legal essa parte agora que eu fiz essa comparação, aonde agora cabe nós, sabe? Cabe agora a nós realmente continuarmos essa obra. Sim. Porque como a gente viu, o alicerce, né, foi cavado, né? Foi ali, a terra foi ferida, até chegar em algo que seja sólido o suficiente para que haja uma construção em cima, né? A nossa fé ela tem que ser firmada, como nós falamos, em Cristo. Ele, como o Eric muito bem colocou semana passada, ele não varia. E a rocha, quando a casa é construída, essa rocha, essa parte firme, ela não pode ter essa oscilação. Perfeito. Tem que ser uma terra realmente que já está ali firme, né? Ela não pode balançar, ela não pode oscilar, que senão a casa em si vai ter rachaduras ou até mesmo cair. Então a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Nós temos que ter essa rocha. Por isso Deus fala tanto dele ser a rocha. Sim, é verdade. Né? E essa parte agora, né? Se o nosso construtor é Cristo, tá funcionando aí? Não pergunta se o pessoal O pessoal tá falando aqui que para alguns caiu a imagem. Para nós voltou aqui a imagem. Qualquer coisa vocês mencionam para nós. Nós estamos tentando fazer o que é possível. Sim. Às vezes conforme o horário a internet fica um pouco mais pesada e coisas afins, né? A dona Maristela colocou que ela foi ao banco ontem e não foi legal. Depois, se quiser explicar pra gente, dona Maristela, o que aconteceu, pra gente até estar orando. Não sei se foi em relação a eu fui ao banco, mas fui só na parte de fora. Eu vi que agora eles colocaram umas mesas ali e estão realmente não deixando o pessoal ter muita facilidade para entrar até o banco. Não sei se foi isso. Se a senhora quiser colocar pra gente, a gente pode estar conversando, tá bom? Amém? Vamos continuar? Eu acho que o pessoal, a princípio, ninguém falou mais nada. E essa parte dessa marcação, sim, Eric, ela requer o quê? Um planejamento. Sim, com certeza. Como você falou, a casa em si, eu tenho um terreno e a casa ela não ocupa todo esse terreno. A grande maioria das vezes você não vai usar todo o terreno em si, sempre acaba sobrando, até porque muitas vezes a lei determina, né? Por exemplo, sim, você precisa de determinados espaços laterais. Então, se você tiver uma janela lateral, por exemplo, na sua casa, ela não pode ficar em cima da obra do vizinho. Então, você precisa às vezes de uma distância de 1,5 m e coisas afins. Você precisa ter um recuo, muitas vezes, da casa na parte da frente. Então, isso faz com que não se tome todo o terreno, né? Agora, o que é o importante disso, né? E daí nós falamos o porquê que nós mencionamos na semana passada que a base é muito importante. Porque muitas vezes você tem lá o seu terreno de 300 metros quadrados e você diz assim, agora eu vou fazer uma marcação.
de 200 metros. Mas se você pensar em fazer uma marcação de 200 metros, entenda que você tem que ter uma base para essa marcação de 200 metros. Você não pode ter uma marcação independente das fases anteriores. Exatamente. E aonde que eu quero destacar, né, Paula? Que a nossa vida espiritual, ela é progressiva. Em outras palavras, eu não posso querer fazer uma história totalmente perdida lá atrás, na base, e esperar que agora a coisa vai acontecer. Então é por isso que muitas vezes o Senhor vai voltar lá atrás conosco para fazer com que as coisas caminhem novamente e, se for necessário, a base reestruture de novo para poder chegar nessa fase aqui, na onde realmente é o objetivo, né? Sim. E como você colocou, existe algumas leis. Sim. Existem algumas leis que para a construção da casa são necessárias se cumprir, né? Principalmente se você for em condomínios fechados, existem leis um pouco mais específicas até do que construção de uma casa na rua. Né? Eles determinam o quanto de recuo, o quanto tem que ter, uma série de coisas, né? E a nossa lei, aí trazendo para a nossa vida espiritual, existe uma lei também. Sim. Que é a lei que a gente quer seguir, que é a lei de Cristo. Né? Essa lei, né, irá determinar se essa construção realmente ela será ou não. Sim. Como um condomínio fechado, a pessoa pode vir e barrar a tua construção. Já pensou? Você gastou uma grana ali, você fez aquilo ali, e a hora que a pessoa vai olhar e fala, não, tá errado. Sim. Você precisa derrubar e fazer tudo novo. E é interessante, né? Porque a lei nos dá essa base. Se, por exemplo, você tomar conhecimento que seu vizinho está fazendo uma construção fora de pôr em risco a vida de pessoas, você pode inclusive fazer essa denúncia, notificando para que aquela construção então seja suspensa, né? Embargada, como alguns gostam de dizer, né? E é interessante, Paula, que quando a gente pensa em marcação, o que acontece, né? Muitas vezes a marcação ela vai te dar aquela primeira visualização de como as coisas vão ficar, né? Então você começa a ver aquele madeiramento em volta daquela estrutura onde será a construção, e você começa a visualizar aonde ficará o fundo da casa, aonde vai ficar a lateral da casa, vai ter uma visão mais ou menos do quanto essa casa tem de dimensão, né? E para mim isso está muito associado também a essa parte quando você começa a caminhar na sua vida espiritual e Deus começa a trazer revelações, marcações sobre a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente imagina assim, logo que eu cheguei na igreja, alguém vai chegar lá, pirim pim pim, a sua vida espiritual é essa. Não, muitas vezes você vai começar na igreja com aquela sensação assim, olha, eu sei que Deus mandou construir uma casa, eu sei que Deus mandou eu caminhar, mas eu ainda não tenho nem noção. Então, às vezes você está lá na base, você não sabe se Deus vai me usar como pastor, se Deus vai me usar na palavra, se Deus vai me usar no louvor ou qualquer outro. Na marcação é aquela fase, Paula, que a gente começa a visualizar, olha, pelo que eu sinto em Deus, o meu caminho é por aqui, mas ainda você não tem a estrutura, você tem a marcação, né? E é legal porque como saber isso, né? Porque a nossa ansiedade pode tomar conta aí do nosso coração nessa hora, né? E querer logo ver a coisa construída, né? E como saber isso, né? E é justamente sobre isso que a gente vai estar conversando, né? Sim. Como entender isso? Se o nosso construtor, quem tem a planta dessa Sim. casa é Cristo, é Deus, né? Eu tenho que aguardar dele, então, Sim, receber dele, então, a ordenança de como será feito. Exato. E Paula, e é por isso que é importante essas aulas, porque muitas pessoas se desesperam na fase da base. Porque eles entendem, olha, se Deus está construindo uma base em mim, eu já tinha que saber meu ministério,
eu já tinha que saber para onde eu vou, eu já tinha que saber como que Deus vai fazer. Não! Ele está te dando a base, Ele está te dando a estrutura, né? Quando chega nessa demarcação é que de fato Deus começa a te dar uma luz de qual o projeto que Ele quer fazer com a sua vida. Você ainda não tem as 4 paredes levantadas, você ainda não tem a laje, você ainda não tem o telhado, não tem janela, não tem porta, mas o madeiramento está lá. Você já visualiza, então você já sabe, por exemplo, que seu caminho começa a ir no sentido da palavra, começa a ir no sentido do profético, começa a ir no sentido do louvor. E eu pego até como meu exemplo, Paula, a minha própria vida. Eu, quando cheguei, eu não fazia a mínima ideia para onde Deus ia me levar. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que era alguma coisa voltada com a palavra. Mas agora a pessoa diz assim: então resolveu a vida espiritual, pastor? Não, porque dentro de alguns ministérios também existem diversas ramificações. E conforme foi andando, eu percebi que dentro da palavra a ramificação de ensino era uma que Deus faria na minha vida, né? Então entenda, amados, que quando nós falamos sobre demarcação, nós começamos a visualizar essas coisas, né, Paula? Exatamente. E é legal o que? O incentivo, né? A guarda está começando, né? Você está começando, ainda não tem todas as respostas, mas aguarde no Senhor, né? Mas agora, né, quando você começa a colocar, sabe, eu pensei muito sobre isso, tirar, sabe, dos sonhos e colocar realmente na realidade. Agora tem uma parte muito importante, que é a nossa parte agora. Sim. Né? Que é realmente esse caminhar nosso com o Senhor, para que essa estrutura toda ela comece como se a florescer, comece Sim. a aparecer na nossa vida. E até chegar aqui, às vezes, ou muitas vezes, dói, é difícil, principalmente quando a gente, né, é novo convertido, ou quando a gente realmente se empenha a se entregar para o Senhor, porque eu posso estar a vida inteira dentro da igreja e não ter passado por essas fases, sabe, de deixar Deus cavocar mesmo no coração, para tirar as coisas que precisam ser tiradas, sabe, realmente fazer com que esse alicerce fique firme. Né? Então eu posso estar uma vida inteira na igreja e não ter chegado ainda nisso. E aí muitas vezes eu culpo Deus por não dar continuidade nessa obra. E Paula, tem até uma situação também que é complicada, que às vezes as pessoas querem pular etapas. E eu já vi algumas construções assim: o indivíduo levanta a parede de qualquer jeito e daí quer colocar a janela. E daí ele percebe que ele não deu o espaço correto dentro daquela parede para colocar a janela. A janela às vezes é maior do que o espaço, a janela às vezes não fica centralizada na parede, às vezes é uma porta que não fecha direito, é uma porta que fica com inclinação e acaba sempre abrindo sem ter necessidade de ser aberta. Quer dizer, as casas que são construídas sem essa observância dessa sequência, elas vão apresentar uma série de problemas. Sim. Traduzindo, Paula, às vezes a gente para e fala assim: mas marcação, demarcação, isso é bobagem, para que eu vou ficar colocando lá? Eu já não sei o tamanho da casa, eu já não sei a base que foi colocada. Mas esta fase é fundamental para que possa se chegar bem lá no final. Ou seja, não temos que ter pressa na nossa maneira de agir. Nós temos que saber se estamos alinhados no tempo de Deus. Deus, chegou o tempo da demarcação, então Deus, o que eu posso fazer para entender para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me levar? Exatamente. E nessa sequência daí, quando Deus vai começar a levantar as paredes, você começa a ter os estalos dentro daquele ramo, por exemplo, da palavra, para onde Deus vai te levar na palavra. Dentro do louvor, para onde Deus vai te levar no louvor. Dentro do profético, para onde Deus vai te levar no profético. Sim. Né, Paula? Pode falar. E qual é o outro detalhe? Né? A gente pode dar até um exemplo. Todo mundo
que é profeta do Senhor profetiza da mesma forma? Não. Né? Tem pessoas que têm um profético mais auditivo. Tem pessoas que têm um profético mais no falar. Tem pessoas que têm um profético mais de revelação. Olhe quantas diferenças dentro do mesmo ramo, né? E daí a demarcação, né? O meu pai não está aqui em casa, mas ele colocou boa noite ali, né? Ele tá trabalhando, que ele consiga nos assistir também e nos orientar, né? Porque conhece um pouquinho de construção. A Thelma falou que é uma busca constante para que possamos estar firme na rocha. É uma busca, é diário. E é justamente esse planejamento que a gente vai falar hoje, né? Que é essa busca diária, que é constante realmente na nossa vida. Amém? Tô vendo ela aqui. Oi, Rê, tudo bem? Deus abençoe. Não consegui, não visualizei. E o planejamento, ele não é algo simples, né? Eu falo assim, que o planejamento na minha vida pessoal já não é simples. Na espiritual é um pouquinho pior. Mas eu tive que rever isso. Porque você falar, né, de planejamento, como a Eric falou, às vezes, mas pra que fazer isso? E eu sempre fui muito nessa de pra que fazer isso? E eu quis pular muitas etapas e não deu certo. Sim. E eu tive que voltar para trás. E é interessante que isso, amados, a gente está usando a experiência da construção. Sim. Mas isso você pode colocar em diversas situações. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, uma coisa mais simples para ficar mais claro para vocês. Tem uma inspiração muito do céu, né? Em regra, você tem uma receita. O que é a receita? É a demarcação. Sim. É o planejamento, porque imagina se você fala, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de sal, é bom, vou colocar um pouquinho de açúcar, o que eu faço? Vou botar meia dúzia de ovo. Pode ser que na sorte dê certo, mas a maioria das vezes, às vezes você coloca ovo demais, às vezes você coloca sal demais, açúcar demais ou de menos. E você vai perder toda a receita. Por quê? Porque faltou aquele cuidado do planejamento, né, Paula? Só que, qual é a nossa tendência? Querer pular o planejamento. Querer, ó. Por quê? Porque o gostoso é ver o bolo feito. Exatamente. Eu lembro, talvez não sei se todos saibam, durante um tempo da minha vida eu fiz piano, né? E eu fiz aquele piano técnico, de partitura. E eu chegava na aula, o primeiro dia que eu cheguei na aula, eu falei, eu vou tocar música tal, eu vou tocar. A professora, você vai comprar esse livro, esse livro, esse livro. Daí veio aqueles livros técnicos, Anon, Meyer e tantos outros, e eu, tim, tim, tom, tom, tim, tim, tom, tom. Mas por quê? Porque estava preparando a técnica de como trabalhar com os dedos, como tocar, como fazer uma transposição, como entender uma escala. Mas, amados, qual era o meu gosto? O meu gosto era querer tocar música. E para mim eu pularia aquela parte. Chega lá na frente, Paulo, você fala, jamais eu tocaria essa música se eu não tivesse passado pela técnica. Exatamente, tem todo um processo até chegar lá. Exato. Né? E você começou com música, né? Eu coloquei um exemplo de livro, mas é a mesma coisa. Por exemplo, você pegar uma música, eu não conheço de música, tá? Sim, sim. Só vou falar assim, tipo, uma música muito difícil, aí o seu sonho, de repente, não sei... Tocar Litsi, por exemplo. Que entenda, né? Que sabe o que é. Que é um nível de 7º ano de piano. Então, assim, por exemplo, eu tenho o sonho de tocar isso daí. Eu tenho que me planejar para isso. Em quanto tempo eu vou tocar? Sim. Então, eu peguei só... Gente, uma vez nós falamos de coach, né? Eu não tô falando mal nem bem, não é isso. Eu só peguei uma estrutura, né? De um plano de ação. Uhum. Né? E só um adendo para a gente tá entendendo. Então ele fala do quê? Ele fala de foco, ele fala de planejamento, ele fala de ação, ele fala de melhoria contínua e ele fala do resultado em si. Sim. E ele começa de trás para frente. Então,
O seu resultado é daqui quanto tempo você quer tocar essa música. Ah, quero tocar daqui 1 ano. Então, peraí. Então, eu vou ter que me planejar. Eu acredito que em 1 ano não vai conseguir, mas vamos colocar uma média aí de 5 anos, né? Razoável aí. Eu tenho que me planejar. Eu tenho que fazer todas essas etapas para eu conseguir chegar nesse resultado. E dentro desse planejamento, Paula, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de vida espiritual, é qual o planejamento de Deus nessa questão. Isso. Porque eu sempre falo de um kairós de Deus. Pastor, e agora falou grego. É grego mesmo, porque no grego tem o tempo cronos. Qual é o tempo cronos? É o que a gente vive. Tudo isso que a gente está vivendo, são 9h30, são 10h30, é cronos. Existe no grego um outro que é o airos lá, que é o tempo de Deus, aquele tempo infinito. Mas eu gosto muito do kairós. O kairós é o tempo propício de Deus. É o planejamento de Deus para a sua vida. E aí, Paula, vem a pergunta. É como se nós tivéssemos que aprender uma música espiritual. Deus, ele dá um intervalo de tempo para isso. Isso. Então, por exemplo, imagina que a média seria 3 anos, mas Deus diz, olha, você pode ser muito eficiente, se dedicar muito espiritualmente e tocar em 2 anos, mas eu digo que é aceitável até 5 anos. Se você passar daquilo, entenda, você está atrasado nos planos de Deus, inclusive correndo o risco daquilo não acontecer mais daquela forma ou naquela intensidade com a sua vida. E é justamente isso. Muitas vezes, por eu não me planejar, né? Eu só vou voltar um pouquinho aqui. Eu atraso esse kairós do Senhor. Eu atraso tudo que Deus tem para minha vida. E pode ser que de tanto atrasar eu não consiga cumprir o que realmente Deus tinha para minha vida. Então, quando ele fala em foco, né? Olha, eu quero isso. Né? E eu tenho que estar com isso muito, muito firmado. Por quê? Porque acontecerão coisas no caminho para me desestimular a chegar nisso. Então, o nosso foco é sempre estar olhando para a cruz, para Jesus. Aí esse planejamento que a gente já falou, certo? Ter clareza. E é legal que ele fala assim, ó, que se você... e a ação é a próxima, que é você começar, certo? Olha, hoje eu vou começar uma mudança. Hoje eu aceitei Jesus, eu vou começar agora uma nova fase. De estar lendo a Bíblia, de estar jejuando, de estar orando. E a melhoria contínua que ele coloca, a ação, né? Que é você realmente se determinar a começar. Só que uma coisa que eu achei muito interessante é que começar a ação sem foco e sem planejamento é como se você estivesse perdendo tempo. Sim. Energia jogada fora à toa, porque você começou. É o que a gente falou, em pular etapas. Você começou, você foi lá, você se converteu, você foi na igreja, eu vou fazer tudo, mas você esqueceu de outras etapas. E eu gosto muito da vida de Paula, porque Paulo é o exemplo disso. Perceba que houve uma fase na vida de Paulo que você para e pensa, você fala, espera aí, por que Deus esperou Paulo chegar lá na casa dos 30 e poucos anos para fazer ele encontrar Jesus no caminho de Damasco? Ou seja, os 30 anos iniciais de Paulo vai falar de uma história de Paulo estar sendo preparado aos pés, por exemplo, de Gamaliel, de estar aprendendo ritos judaicos, aprendendo o conhecimento do que nós chamamos aí de Velho Testamento, né? Do que nós chamamos de Pentateuco. Essa era a base. Dessa base, o que Deus fala? Espera aí, Paulo, você está achando que essa base vai te levar para cá? Que eu vou dizer que essa base é para uma outra função. Sim. Só que, Paula, quando Deus revela Paulo, a gente vai ver que Paulo tinha um chamado na palavra. Só que ele começa como, digamos assim, o chamado apostólico? Não. Ele começa como mestre.
Ele começa ensinando. Então veja, mesmo que no caminho Deus te faça passar por uma série de etapas, não pense que isso é por acaso. Eu fiquei aqui, depois eu fui lá e fui lá para cá. Não. Quando estamos na mão de Deus, essas etapas fazem tudo parte de um planejamento para você chegar no lugar X. Exatamente. Não é, Paula? Agora, qual é o problema? As pessoas querem fazer o circuito delas, né? Então, é justamente sobre isso. Quando a gente fala de planejamento, eu não estou falando aqui, olha, você tem que sentar e planejar o seu ano. É muito legal quando você faz um planejamento de leitura, de jejum, né, de entender um pouco mais a palavra. Mas existe algo que é o planejamento do Senhor para a sua vida. E esse qual são a área que você precisa fazer? É jejuar, é orar, é ler a palavra. Isso são coisas necessárias que você precisa fazer. Só que você não pode esquecer, né, de você fazer o seu planejamento e esquecer do que Deus tem planejado para você. Né? Então eu coloquei duas coisas realmente, que é fazer esse planejamento. Eu tenho que me planejar aqui, certo? Mas qual é a minha parte? Ler, estudar, estar com Deus, né? E sempre falar o quê? Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Sim, olha, para fazer isso agora, vamos fazer. Olha, mas mudou. Nossa, Deus, mas por que? Eu sou uma pessoa difícil. Eu falo, Deus, mas por que mudou? Até eu conseguir entender que eu não tenho que ficar perguntando por que mudou, eu tenho que só ir. Né? E é uma briga minha diária, né? Deus, mas por que aconteceu isso? Não, caminha que é por algo que Ele está fazendo que você vai entender só lá na frente. E aí a gente pode até fazer um exercício, pessoal, do seguinte: imagina que se hoje seu pastor perguntasse assim: qual o planejamento de Deus para a sua vida? Por exemplo, você que está nos ouvindo, você tem noção da onde ir, que etapa você está nessa construção? Pastor, eu estou na base. Muito bem. Pastor, eu estou nessa etapa da demarcação, do planejamento, da marcação. Muito bem. Se eu fizesse uma segunda pergunta, você sabe dizer, nessa fase da marcação, para onde Deus quer te levar? Pelo menos você tem essa luz. Você consegue dizer, por exemplo, se é na área da palavra, na área da adoração? Você consegue visualizar isso? Então esses exercícios, Paula, eles vão começar a nos sintonizar dentro dessa construção. Olha, para que eu entenda onde que eu estou. Porque pode ser que a minha vida seja uma bagunça, né? Sim. E se eu olhar e falar assim, mas pastor, eu não quero, né? Eu não tenho chamado para a palavra, eu não tenho chamado para pastor, eu não tenho... Tudo bem, mas você tem chamado para ser ovelha. Você tem chamado para ser sacerdote dentro do seu lar. Você tem uma série de coisas, né? Um chamado que não propriamente é o de estar à frente, mas Deus tem algo em particular com a sua vida. Sim. Né? Ele quer trabalhar, seja usando na sua família, sim, seja para alcançar, como eu coloquei, nós tivemos uma reunião, né, com o pastor, e eu coloquei, pastor, se o discipulado até hoje ele aconteceu para eu alcançar a vida do meu pai, do meu marido, tá bom. Já valeu. É isso que Deus tinha. Se for esse o final da construção, legal. Agora, se Deus quiser continuar isso, vamos continuar. Sim. Né? Então, assim, não é... Porque às vezes, quando a gente coloca assim, pastor, mas eu não tenho chamado nem para ser pastor, nem para ser... Não, existem vários chamados. Isso que a Paula está colocando é importante. É claro que às vezes a gente dá os exemplos mais conhecidos, né? E pode ser que você esteja aí na sua casa dizendo, pastor, eu não vou ser pastor, eu não vou ser pregador, eu não vou ser ministro de louvor, eu não vou ser profeta, mas às vezes você tem um dom, por exemplo, na culinária, e Deus vai usar esse dom para aproximar pessoas para ouvirem de Cristo.
Entendeu? Pode ser que você tenha um dom, por exemplo, em auxiliar, por exemplo, na reforma de uma igreja. Todas essas coisas e tantos outros exemplos são dons. A questão é se você se percebeu dentro disso. Se você consegue entender, ou se até esse instante você está assim: pastor, eu pareço que eu estou num terreno que eu não sei para onde eu jogo, para onde eu vou, eu não sei o tamanho da construção, eu não sei que tipo de madeiramento. Aí, então a gente precisa alinhar. Espera aí, então vamos começar lá de trás. Não é te lançar lá na frente. E por que, Paula? Porque infelizmente, escuta o que eu estou dizendo, nós temos diversos pastores, diversos ministros de louvores traumatizados. Por quê? Porque às vezes alguém olha, Paula, para o indivíduo e diz assim: ele tem uma boa oratória, ele se expressa bem, então ele tem que ser pastor. Ele já fez aula de música, então o chamado dele é ser ministro de louvor. Não necessariamente. Às vezes pode até ser um sinal, mas não necessariamente é o caminho que Deus tem para a sua vida. E qual é o porém? Se você está num ambiente realizando uma determinada coisa, é claro que vai ter desafios, mas a pergunta é: aquilo você sente paz? Você sente que Deus está fazendo algo nessa direção? Ou aquilo virou uma opressão para você? Ou aquilo virou um pesadelo para você? E aí é que nós temos que repensar e falar: opa, em que fase eu estou? E será que eu não tenho que dar um passo para trás para planejar realmente aonde Deus quer me levar? Exatamente. E não esquecer que se nós estamos parados, né? Às vezes a gente ouve muito isso, né? Mas eu estou parado no meu ministério. Muitas vezes é culpa nossa. Outras, sim, Deus coloca a gente no deserto, Jesus ficou lá no deserto um tempo, mas algumas outras vezes a culpa é nossa, a gente acaba atrasando, né? Como é que Deus vai executar algo em nós se nós não preparamos tudo isso para Ele? Como Ele vai começar essa construção agora aparecer, se o alicerce Ele ainda não viu que está forte o suficiente para receber agora essa casa que virá para cima, que começará a aparecer. Amém? E para a gente não ficar só falando dessas comparações, a gente vai ler um pouquinho da Bíblia, né? Lá em Deuteronômios 30, 15 a 19. Olha o que ele fala. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Pastor, entendendo um pouquinho o texto, Deuteronômios, aqui eles estão para entrar em Canaã. Tanto que Deuteronômio, é uma fase em que o próprio Moisés é como se ele estivesse revendo as leis. Sim. Ele já está numa fase um pouco mais velha, já um pouco mais madura, e ele está como que repassando, só que agora com mais experiência, aquelas leis. E é interessante, né, que nessa parte que a Paula lê, eu vou dar um destaque aqui, se todavia o seu coração se desviar
e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, daí você vai dizer, não, isso aí o povo judeu não vai fazer, o povo hebreu, perdão, não vai fazer. E onde é que foi que eles caíram? Justamente. Não é na idolatria? Na idolatria. Então entenda que a fase, perceba que Deus, na fase de planejamento, Ele não só diz aonde Ele quer chegar e de que forma é para fazer, mas a fase de planejamento também visa nos pontuar as possibilidades de erro e aonde esses erros vão nos levar. Então, por exemplo, se eu substituir um item da receita, eu vou ter a consciência que aquilo vai me levar do caminho, né, Paulo? Exatamente. E Deus, ele coloca para nós o que Ele tem para as nossas vidas, Ele nunca impõe, a gente sempre falou isso, e as escolhas finais são nossas. Ele fez isso em Gênesis e o homem infelizmente escolheu errado, né? Ele fez isso agora de novo, né? Ele está falando, olha, e é bem legal que eu li, que ele fala, né? Que quando ele coloca o versículo que fala, eu coloco diante de testemunha contra ti, né? Ele fala assim, olha, eu já declarei, eu já falei, e agora a decisão vai ser de vocês. Sim. A escolha é nossa. Essa fase de planejamento de eu dizer, eu quero, né? Eu preciso fazer escolhas corretas, né? É nossa. O Senhor não escolherá por nós. Sim. Ele nos dá agora liberdade, né? De falarmos, queremos vida ou queremos morte. E é interessante, Paula, que veja que quando Deus cria eu e você e criou Adão lá no princípio, Ele disse que Ele estava criando Adão na sua imagem e semelhança. E tem gente que acha assim, imagem e semelhança é assim, eu tenho um braço, uma mão, Deus também tem braço, Deus também tem mão. Espiritualmente falando, sim, eu creio que Deus como pessoa, quando nós chegarmos lá no céu, Ele vai ter muito essa semelhança da estrutura humana, claro que glorificada, né? Mas existem alguns destaques importantes aí, que também, além de Deus falar sobre a capacidade de discernir, sobre a inteligência, sobre a sabedoria, Deus é um Deus planejador. Por quê? Porque perceba que quando Ele cria Adão, ele tem toda uma estrutura de um Éden. E quando Adão sai do Éden, Gênesis 3,15, vai já revelar que haveria um homem nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente. O que é isso? É planejamento. Né? O que é você ter um livro de Apocalipse escrito há 2000 anos atrás? E deixa eu te contar, toda a história da Bíblia, ou seja, toda a história da humanidade que aconteceu antes do homem pecar, seja ela que aconteceu depois de Adão pecar, Deus colocou num planejamento. Ou você acha que você nasceu nesse século por um motivo, puxa, minha mãe encontrou meu pai, tiveram um filho e eu apareci aqui? Não. Você nunca se perguntou, por exemplo, por que você não nasceu no ano 1500? Por que Lutero nasceu em 1500 e eu e você somos aqui da casa do ano 2000? Por quê? E um pouquinho mais além, né, pastor? Se a gente for realmente entender esse Deus, até em casos onde, né, tem mulheres, né, que são violentadas, gente, até aí Deus permitiu que você nascesse nesse dia, nessa terra, até aí, por mais difícil que possa parecer e complicado, Ele também estava nisso. E aí é importante dar um destaque sobre a vontade fundamental de Deus, a primícia de Deus e a vontade permissiva, né? Então vamos pegar esse exemplo que a Paula deu.
diante de uma circunstância que não era a ideal, né? Vamos supor, uma pessoa sofreu uma violência, e dessa violência houve um fruto. Entenda que se houve um fruto, Deus tem uma ação nesse circuito. Exatamente. Né? Até quando nós vemos a história, por exemplo, de João Batista, às vezes é difícil para nós, né, imaginar que Deus tinha um planejamento. Né? É difícil, mas imagina que Deus tinha um planejamento para ele viver seus 32, 33 anos, que é mais ou menos o cálculo que ele viveu, né? E Deus tinha um planejamento de Jesus. Ao invés de ser enforcado, cortado a cabeça, morrer numa cruz. Agora, qual o planejamento de Deus para você e para mim? E o que cabe para mim, né? O que cabe a minha parcela, né? O que cabe para mim realmente executar e fazer na minha vida, né? Então vamos voltar um pouquinho lá para o texto que ele fala, onde ele dá essa escolha, né? Moisés está revisando, como o Eric falou, as leis, né? E Deus está dando uma escolha para eles. Deus já estava alertando, né? Falando, olha, não faz isso. Ou seja, vai acontecer, mas não faz, porque se vocês escolherem adorar outros deuses, vocês estão escolhendo um caminho de morte, né? Deus já estava falando, né? E quantas vezes Deus está nos avisando e parece que a gente é tão... a nossa cabecinha é tão pequena que a gente não entende muitas vezes esses estralos que Deus está dando. Por exemplo, amados, imagina que passa aí você, uma moça, está procurando um casamento, procurando um companheiro. Daí passa aquele rapaz e vem aquela intuição de Deus, aquela luz de Deus, fala, pule fora. Daí você diz, vou dar sequência. Existe a vontade principal de Deus dizendo, olha, não era o melhor para você. Mas uma vez você fazendo, mesmo na vontade permissiva, e isso é importante você entender, há planejamentos de Deus. Sim. Se você olhou e entrou num circuito errado, entenda que ali Deus vai fazer um planejamento de te corrigir, de te trazer uma lição, ainda que dolorosa, para que algumas coisas sejam alinhadas e voltem no plumo de novo. Né? Então, mesmo quando nós erramos, Deus ainda planeja coisas para nos corrigir, para nos mudar. Então, por que nós queremos levar a vida sem planejamento? Né? Não e espiritualmente existe. Falando, Principalmente, né? Não existe outra maneira, né? E no versículo ele fala assim, ó, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Então eu fui estudar um pouquinho sobre isso, né? Por que testemunha contra vocês? Ele está falando assim, ó, testemunha de frente. Olha, existe os céus e existe a terra, e eu estou colocando eles já existem, eu estou colocando eles de frente de vocês como testemunha do que eu estou falando. Se vocês obedecerem, eu vou cumprir. Se vocês não obedecerem, também terá as consequências. É isto que ele está colocando, não essa testemunha contra no sentido de acusação, mas no sentido de estar presente, de ser prova, né? E ele fala, o que ele está querendo dizer? Ele fala assim, olha, eu já declarei o que eu tenho para você, eu já determinei, tá? Quando ele fala de céus, ele fala o quê? Ele fala de unção, ele fala de graça, ele fala de coisas espirituais. E quando ele fala de terra, ele fala das oportunidades, de condições, de provisão. E daí é importante que tem muita gente que fala assim, pastor, questões espirituais são questões espirituais e questões terrenas são questões terrenas. Não, as duas se conectam. O que você gera no espiritual se conecta com a terra. E o que você gera na terra se conecta com o céu. E daí, né, Paula, nós novamente frisarmos que toda conduta nossa
vai trazer um resultado. Ah, mas Deus perdoa. Perdoa, mas existem consequências. E essas consequências, elas existem porque existe um planejamento de Deus para algumas coisas dentro de nossa vida. Exatamente. Só pra gente a gente já tá quase no final, mas vamos mandar um beijo pra Lu, que tá lá nos Estados Unidos. Meu primo também apareceu. Primo ali, do Eric. Também. Pra Maria. Márcio, um grande abraço. Pra tia Cleusa, né? Pro Luiz, eu acho que é irmão do Marcão. Isso, né? Luiz tá sempre com a gente. A Rosana também. Que Deus abençoe cada um. A Lu, né, em especial agora que tá longe, lá com as meninas, sim, né? Sim. A gente acompanhar ele só pelo Face ali. Que Deus possa realmente estar com vocês aí. Tá bom? Um grande abraço para todos. E pastor, as consequências, os atrasos, então são nossas escolhas. E é muito legal, só para frisar mesmo, gente, é como se Deus estivesse falando assim para eles, ó, para nós também, eu já declarei. No mundo espiritual, aqui nos céus, eu já disse, eu já bolei tudo que eu tenho para vocês. Agora cabe vocês fazerem as escolhas corretas. Então, por isso essa marcação, né, esse planejamento, sabe? Tirar realmente, como se a gente conseguisse tirar agora do plano espiritual e trazer para a terra aquilo que Deus tem para nós. Perfeito. Mas essa parte é tão importante, né? E fica tão escondida, se você for olhar para a construção, é algo tão ali aparentemente pequeno, né? Mas é algo muito importante, onde você vai tomar agora, nós iremos tomar a decisão. Qual a decisão que tomaremos diante de circunstâncias que aparecerão no nosso dia a dia? Nós já sabemos, a lei do Senhor está aí, nós precisamos ler a palavra para entender isso, mas as escolhas são nossas, né? A hora, né? O quanto eu vou me dedicar para entender, para ver, né? Para receber essa planta dos céus para minha vida, né? O quanto eu vou ler a palavra, tudo isso é minha parte agora, né? A planta Deus tem, é Ele que fez, é Ele que está lá, Ele tem isso e Ele quer nos dar, mas existe a minha parte, né? A sua parte de realmente querer buscar isso e hora de saber, sabe, quais são as coisas corretas, né? E principalmente entender que esse planejamento final seja o que Deus tem para a nossa vida. Nós fazemos os nossos planos, são necessários, eu sou falha nisso, eu preciso muito de correção sobre isso, mas a gente precisa se corrigir sim, mas eu preciso preparar a terra para que eu entenda o planejamento do Senhor para a minha vida. É isso, quem vai fazer somos nós. Sim. Né? E o mais importante, amados, a gente vive não sozinho. Nós vivemos dentro de um grupo de pessoas. Então, ainda que haja um planejamento singular de Deus para cada uma das nossas vidas, entenda. Ou somos influenciados também por outras vidas. Entenda que o seu planejamento, ele afeta em primeiro lugar a sua vida, mas ele pode afetar alguém que você ama também. Exatamente. De repente, por causa de uma escolha sua, você pode afetar de tal forma a vida de alguém próximo a você, de mudar quase todo o circuito dela por causa de algo que estava na sua vida com relação a ela. Exatamente. É como se o Senhor, sabe, hoje ele dissesse assim, ó, eu já falei para os céus e para a terra tudo o que eu tenho a seu respeito. Né? Eu já declarei tudo o que eu tenho para a sua vida. Não é nem mais uma questão de orar, sabe assim, ficar em oração, não, já não é mais nem declarei o que eu tenho para você. Viva as escolhas agora. Sabe? E faça as escolhas corretas para que isso comece a aparecer na sua vida. Então são as escolhas agora, a partir de agora, são escolhas que nós faremos para que o Senhor, para que essa construção ela comece a aparecer, sabe, para que saia, sabe, esse alicerce esteja forte e essa construção comece a aparecer. Amém? Amém. Amém. Amém, amados. Um abraço para o pastor Romeu.
Pastor Romeu? Pastor Romeu, um abraço. Família, Pastor Romeu, tudo Rosana, bem? Bárbara, Caiana. Deus abençoe a vida. Um grande abraço pastoral. a vocês também pela presença. Miriam, Natália. Dizer que a gente faz os planejamentos. Sim, mas você faz parte deles. Sim, e honrar a vida do Pastor Romeu, né? Eu hoje estou aqui porque um dia, né, ele tomou ele fez uma decisão, uma escolha, né, de realmente me ajudar, de estar comigo quando eu fiz Jocum, né? O Pastor Romeu tem uma parcela muito importante na minha vida em relação, sabe, a tomar essas decisões. As decisões Amém. Realmente corretas, né? Que o pastor esteja realmente recebendo o nosso abraço, né? E a nossa gratidão por tudo que ele fez. Amém. Amém? Amém. A gente tinha, claro, mais coisas para falar. Semana que vem a gente fala, a gente pode continuar. Sobre alguns outros assuntos, Sim. né? O que seria? Seria ele fala agora, né, dessa construção de uma camada de brita. Brita, o que é? Pedra, né? Vamos resumir, né? Não vou falar em nomes aí, o pessoal entende, mas a gente não, né? Pedra, né? Então uma camada de pedra para que comece uma tal de construção aí de uma tal de sapata, né? Que também, né, é algo que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, né? E depois sim o contrapiso, e depois a gente fala também da nossa casa, né? Como o Eric colocou, onde as janelas, as portas, né, elas serão colocadas, e aí tem muito da parte espiritual, sim. Né, do Senhor. Amém, gente? Amém. Um grande abraço a vocês. Meu marido tá. Um abraço para o meu marido. Ele não estava aqui com a gente no começo, ele estava trabalhando, chegou no meio, mas eu quero mandar um abraço, um beijo para ele. Que Jesus possa estar abençoando e trazendo ele mais cedo para casa, para que ele possa estar desde o começo. Sim. Amém, gente? Amém. Gente, é muito bom. Sabe, um tempo muito precioso realmente do Senhor, nós podemos compartilhar isso, e hoje foi muito importante quando, sabe, ler de novo, ler Deuteronômios, principalmente Deuteronômios 30, né, que vai falar dessas ordenanças realmente, né, desse Sim. revisar das leis que Moisés faz, né, e esse, sabe, olha, grava esse versículo, essa testemunha, né, Deus já disse o que tinha que dizer a seu respeito, né, a nosso respeito. E dentro desse planejamento, Paula, fica um exercício para eles. Deus tem falado muito sobre avivamento. Sim. É um planejamento de Deus. Agora a minha pergunta é: o que você tem planejado ou o que você tem feito para participar ativamente desse avivamento? Exatamente. Que você possa refletir sobre isso. Sim. Qual é o seu papel nesse tempo próximo do arrebatamento? Né? Exatamente. E até falando sobre isso, né? Lembra que semana passada eu dei um testemunho de que eu, né? Ou semana retrasada, eu não vou lembrar, tinha uma dificuldade de orar, né? Como fala em Apocalipse, que venha, né? Para que o Senhor venha, né? A volta realmente do Senhor, o arrebatamento aconteça. E eu comecei a orar de uma forma diferente, sabe? Pedindo realmente a volta do Senhor, mas não da forma egoísta como a gente falou, mas de uma forma de Senhor, cumpra-se esses planejamentos, que nós consigamos cumprir os planejamentos que Deus tem para nós, para que a vinda dele realmente ocorra, sabe? Quando você começa a orar assim, nossa, perdão se eu estou falando uma coisa assim para vocês, era normal, para mim não era tão normal essa oração, sabe? De venha realmente, Senhor Jesus, nesse sentido de se cumprir todos esses planos do Senhor para a terra, né? Para o mundo que a gente está vivendo hoje. Amém. Amém, gente? Amém. Um abraço a todos. Que Jesus Fiquem com Deus. Nos livre de todo o mal, sabe? De todo esse perigo. Repreenda todo esse corona. Exatamente. Que Jesus nos guarde, nos proteja, que Ele esteja conosco, nos dando a orientação dEle, para que nós possamos passar mais uma semana debaixo da bênção do Senhor. E só para concluir, perdão, quando é uma das coisas, né? O que nós queremos para 2020? Sabe, chegar no final desse ano aos pés do Senhor, sabe, um planejamento assim muito simples, sabe, sem querer coisas muito, mas chegar lá em 2020 com a mesma fé,
sabe, com o mesmo amor, com o mesmo fervor que o nosso coração está hoje. E quantas vezes, né, Érica, a gente chega no final do ano e algumas pessoas não chegaram da mesma maneira, ou largaram da fé, ou abandonaram de repente uma igreja, né? Mas que nós chegamos, né, principalmente esse ano de 2020, sabe? Sem planejamentos básicos que nós podemos fazer na nossa vida, de chegarmos firmes Sim. aos pés do Senhor até o final do ano. Amém. Dona Maristela colocou alguma coisa? Estou bem. Ontem, pela primeira vez, saí. Ah, tá. Ela saiu da quarentena. Ela estava um pouco em pânico, que ela é do grupo de risco. Sim, tem que preservar, Dona Maristela. Ah, tá. Tendo que usar máscara. É verdade. É ruim. Esse negócio de usar máscara não é legal. Mas faz parte. Né? Ontem eu cheguei na porta do banco e voltei para trás porque eu esqueço da bendita da máscara. Quando meu marido não está comigo, eu esqueço. Aí eu voltei. Mas que Deus nos guarde. É necessário. Amém. É um tempo necessário. Deus realmente nos guarde. Amém, gente? Amém. Um grande abraço, amados. E faça essa reflexão na sua vida. Sim. Que não seja só um estudo sobre planejamento. Sim. Mas, de fato, coloque no papel tudo aquilo que Deus tem feito ou aquilo que Ele ainda planeja fazer sobre a sua vida. E se você não chegar em lugar nenhum, em resposta nenhuma, comece a orar a Deus e pedir: Senhor, o que Tu queres comigo? Amém. Eu sou como um barco em Tuas mãos, para onde o Senhor quer me orientar. Amém? Um grande abraço, obrigado pela presença. Sim. E que Deus te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém, gente. Beijão, até semana que vem. Amém.